Olá, meninas, tudo bom? Hoje é 28 de março de 2026, hoje é sábado. Hoje nós estamos no nosso 32º dia da caminhada de oração 13. O tema do dia é Desfrute dos seus filhos. O texto-chave está em Salmos, capítulo 2, no versículo 12. Irmãs, mais um dia, mais um final de semana, um sábado, dia especial que eu amo, um dia de descanso, e eu desejo descanso para as nossas almas, descanso para o nosso coração, para a nossa mente. Eu desejo quietude, né? Quietude. Eu desejo que a lâmpada na nossa cabeça seja acesa, que os nossos olhos sejam iluminados, abertos para contemplar a graça, a misericórdia, toda a obra maravilhosa que Deus está fazendo na nossa vida e através de nós. Eu desejo que o nosso vaso seja limpo, seja cheio, cheio de azeite, cheio de água, cheio de vida. E nós estamos falando, né, irmãs, desses vasos de água, das talhas que foi usada ali na bodas em Caná da Galileia, aquelas 6 talhas que Deus pediu para encher, Jesus pediu para encher de água, e eu configurei que cada talha daquela vai representar a nossa vida, vai representar uma área da nossa vida que precisa ser transformado da água para o vinho. E o vinho é alegria, o vinho é regozijo. E aí você imagina, irmãs, aquele casamento, se não tivesse tido esse milagre, ele tinha acabado a festa, né? As festas de casamento no Antigo Testamento, elas demoravam vários dias. E com essa transformação, com esse milagre, com essa quantidade de vinho, porque eu acredito que foi muitos, porque 6 talhas, cabia até 200 litros de vinho, de água, né? Então, deu 1.200 litros. Talvez não foi nem a quantidade que o noivo já tinha usado, talvez pode ter sido o dobro, o triplo, não sei. Então, eu acredito que esse casamento perdurou por muitos mais dias, pode ter dobrado de dias, porque antigamente podia levar até 7 dias no casamento, ou mais, não tem a data certa, assim, o tempo certo, mas Deus fez esse milagre, trouxe alegria, comunhão ali, o povo ia ficar em festa, mais tempo degustando, e é isso que Deus quer fazer nas nossas vidas também. Transformar água em vinho em áreas da nossa vida para que a gente desfrute mais, deguste mais, prove que Ele é bom. Ó, vede, provai que Ele é bom. Eu acho que esse é o maior versículo para a gente entender sobre degustação. Que tudo que Ele faz é bom. Então, nós vamos estar falando dessas áreas. Ontem nós falamos da área do casamento, e hoje nós vamos falar dos filhos. Nós precisamos aprender a degustar dos nossos filhos, desde a concepção. Vamos ler então, Salmos 2, versículo 3. Rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. Olha só, antes de eu ler o versículo-chave, eu quis ler esse porque, olha, rompamos os seus laços e sacudamos as algemas. Nós temos sido libertos, irmãs. Essas palavras são libertações. Às vezes a gente acha que para passar por uma libertação, a gente tem que fazer um curso de libertação, ter um tempo, né, com o pastor, expulsar os demônios. E isso é importante também, mas a maior libertação e o que sustenta uma libertação, porque até a libertação ela precisa ser sustentada, ela precisa ser igual a unção, né? A unção você recebe e ela precisa ser mantida, ela precisa ser sustentada, porque senão ela se esvai. E a libertação, ela precisa ser mantida, porque a palavra de Deus diz que quando é liberto um espírito maligno de alguém, se você não cuidar da casa, se você não encher ela da palavra, o que saiu, ele volta trazendo mais 7 e o estado daquela pessoa é pior, 7 vezes pior do que ela era. Então, a libertação, ela tem a sua manutenção. E a manutenção e o que mais traz libertação é a palavra de Deus. É um aprendizado, é você se posicionar, é você não ser mais
marionete na mão do inimigo, das emoções. Então, por isso nós estamos aprendendo. E desfrutar é uma chave para a libertação. Então, sacudamos, rompamos esses laços da mentalidade antiga, sacudamos essas algemas. Lembra que eu tive a visão que eu falei? Que eu via que Deus cortou aquela corrente, mas essa algema precisava sair das nossas mãos e a gente que tem que sacudir e tirar isso. Só que às vezes a sensação daquela algema foi tantos anos que na sua cabeça você ainda acha que você está preso. Então, esses devocionais, essa palavra que eu tenho trazido, irmãs, meu desejo é isso, libertação para mim, para você, para todas nós. E hoje nós vamos falar dos nossos filhos, vamos aprender sobre degustar deles. Então vamos para o texto-chave. Beijai o filho para que não se irrite e não pereçais no caminho, porque dentro em pouco tempo se inflamará a ira. Bem-aventurados todos os que nele refugiam. Vamos falar de beijo de novo, irmãs. Nós vamos sair dessa caminhada boas beijoqueiras. E quando foi a última vez que você beijou seu filho? Beijou sua filha? Quando você deu um abraço de conforto, um abraço que transmitia conforto, um abraço que transmitia empatia, um abraço que dizia para o seu filho, especialmente jovem, adulto, seja a idade que for, que você transmitia: eu te entendo, você vai vencer, eu te abençoo. Quando a gente abraça, não sei vocês, mas quando a gente abraça, vocês já pararam para pensar o que eu estou transmitindo nesse abraço? E o que ele também está me transmitindo? Será que o nosso filho, quando nos abraça, está transmitindo... sabe quando a pessoa está endurecida, assim? Você sente que a pessoa não tem um costume, né, de abraçar. Será que está transmitindo medo, segurança? Às vezes a pessoa está te... Sabe quando já aconteceu de você abraçar uma pessoa e ela quer se derramar ali? Sabe? Ela às vezes está tão sobrecarregada, está tão carente. Irmãs, nós precisamos estar atentas a isso. Eu falei que para desfrutar e degustar, nós temos que estar presentes presentes e intencional. Nós somos um ser espiritual nesse corpo que possui uma alma, que possui sentimentos, e a gente precisa caminhar atenta. Jesus estava atento a tudo. Jesus, quando ele encontrava com uma pessoa, ele estava íntegro, ele estava ali. E ele deixou esse ensinamento para a gente. E assim temos que ser nós também com os nossos filhos. Claro que tem a rotina diária, né? Claro que talvez não vai ser todo dia que a gente vai viver dessa forma, mas é um treinamento para a gente. Nós precisamos aprender. O desfrutar, o degustar, é um caminho que precisa ser aprendido. Nós precisamos aprender todos os dias um pouquinho. E mais profundo. Porque aqui está a chave, irmãs, de grandes vitórias, de grandes libertações. Lembra que a gente está trocando as nossas armas? A gente está trocando as nossas armas. A gente está afiando o machado. A palavra diz isso, que o machado afiado, com um só golpe, ele corta a árvore. Mas se o seu machado está cego, velho, enferrujado, você está usando essa arma, anos, né? Por exemplo, os nossos pais que não foram carinhosos, né? Que talvez você diga: irmã, lá vem você de novo agora com esse negócio de beijo, com carinho. Mas e as famílias que eram mais secas? Eu vim de uma família mais seca. E as famílias que são mais secas, cada um tem a sua tradição, o seu jeito. Eu entendo isso também. Mas não tem como uma pessoa ser seca, uma pessoa que conheceu Jesus e continuar seca. Não tem como isso não existe. Não tem como você conhecer o Deus do amor e continuar seco. E não tem como você continuar querendo levar para frente essa tradição familiar que não abençoa em nada. O que uma família seca abençoa? Em nada. Nada. Traz dores, né? Traz ausência. Você sente aquela ausência de algo,
que está faltando ali na família. Então, nós estamos aqui para ser transformadas, encher o nosso odre de vinho novo, mudar esse odre velho. Então, aqui está falando, beija o filho, para que ele não se irrite. Agora, irmã, isso aqui também não é um beijinho qualquer. É um beijo intencional. É um beijo que transmite realmente aquilo que tem que ser transmitido. Não é um beijo enganador. Não é isso, né? Vamos ler. Então, aqui está falando para beijar. Se a palavra de Deus está falando para beijar, se a palavra de Deus está nos ensinando isso, é porque esse ensinamento vai nos trazer bênção, sabe? Vai trazer bênção. Então, vamos trazer o beijo. E por que eu tô falando de beijo? Comecei logo pelo beijo, né? Porque o desfrutar e o degustar, ele passa pelos 5 sentidos. Não esqueça que ele passa pelos 5 sentidos. Então, o beijo é o tato, né? O toque. Então, ele passa pelos 5 sentidos do tato, olfato, paladar. Peraí, vamos lembrar aqui, senão eu esqueço, né? Tato, olfato, paladar, visão e audição. Então, o degustar passa por esses 5 sentidos. Por isso que eu estou falando do afeto, do carinho, do beijo, do abraço, do toque, né? Do pegar na mão. E vamos ler agora Lucas, capítulo 15, versículo 18 a 24. Então, esse texto aqui de Salmo, não esqueça. Beijai o filho para que não se irrite, porque dentro em pouco inflamará a ira, mas bem-aventurado todos os que nele refugiam. O beijo, você ser carinhosa com uma criança, né? A gente aplaca tanta coisa. E cura também, né, irmãs? Vamos trazer o beijo que cura, um beijo que vai trazer intimidade, confiança, carinho, ternura. Lembra que eu estou falando de intimidade? O beijo traz intimidade. Você traz acolhimento, tudo que os nossos filhos precisam. E se a palavra está nos ensinando que esse princípio, porque nós vamos colher bênção, né? Vamos ler agora como que o pai recebeu o filho pródigo. Vamos lá. Lucas, capítulo 15, versículo 18 a 24. 18 a 24. Eu não vou ler a história do filho pródigo, a gente já sabe o que aconteceu, né? Pediu a herança fora do momento, desonrou seu pai, porque a herança só se dá depois que o filho morre, que o pai morre, né? Então ele desonrou o pai ali como se eu quero a minha parte, e foi embora e viveu regaladamente até que ele cai em si, se arrepende e volta. Então vamos ler essa parte. Versículo 18 do capítulo 15 de Lucas. Ele pensou, né? Eu levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e lhe direi, pai, eu pequei contra os céus e diante de ti. Eu já não sou digno de ser chamado seu filho. Trata-me como um dos seus empregados. E levantando-se foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe quando seu pai o avistou. Compadecido dele, correu e o abraçou e o beijou. O pai fez isso. E o filho disse, pai, eu pequei contra os céus e diante de ti, já não sou digno de ser chamado seu filho. O pai, porém, disse aos seus servos, trazei depressa a melhor roupa, vestiu-o, ponde um anel no seu dedo, sandália nos seus pés, trazei também, matai o novilho cevado, comamos e regozijamos, porque este meu filho que estava morto reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Olha isso, irmãs. O pai recebe esse filho com desfrute. Ele recebe o filho com um beijo. Vamos ler de novo para a gente não... Correndo, o abraçou. Vendo o pai, que vinha ele ainda longe, quando o pai avistou, compadeceu dele, correu e o abraçou e o beijou. O beijo, na cultura judaica, é muito comum na cultura judaica, nessa paternidade, sabe? Desse carinho. Nós também, nossa cultura brasileira também é uma cultura carinhosa, né? E eu estou descobrindo que o hispano é uma cultura ainda mais carinhosa. O povo lá na minha igreja é beijoqueiro. Eu lembro que foi visitar uma brasileira, foi lá uma brasileira na minha igreja. Tem uma brasileira na minha igreja agora, né? Antes era só eu, agora tem mais uma. E ela falou assim, nossa, esse povo aqui é bem carinhoso, né? Mais que nós brasileiros. E é verdade. Então, assim, a gente tem culturas mais carinhosas, culturas mais secas. Mas
é, isso é ótimo. Quanto mais carinhoso a gente for, melhor. A gente só precisa saber e aprender e ser intencional. Então, o pai recebe ele ali com abraço, com beijo, com carinho, com celebração, com desfrute. Manda fazer uma comida. Olha os 5 sentidos, irmãs. Abraçou, beijou, se alegrou, mandou fazer a comida, avistou de longe, né? A visão, a audição, escutou a voz do seu filho. Tudo está ligado, os nossos 5 sentidos. Vamos colocar os nossos 5 sentidos. Eu fiz um devocional uma vez, eu falei de cada um deles e vamos consagrar o Senhor, porque nós estamos usando os nossos 5 sentidos para tanta coisa ruim. Aí a boca que devia beijar amaldiçoa, né? A boca que devia tocar ali, que é o tato, o carinho, a gente repugna. A visão que a gente tinha que estar vendo, enxergando coisas boas, a gente está vendo só coisas ruins, e aí o que os olhos vê, você já transmite pela boca. O ouvido que tinha que estar ouvindo o som, o som de alegria, o som da vitória, a voz do Senhor, a gente está colocando ele para ouvir coisas ruins, palavras ruins, ensinamentos ruins, é, e tudo isso, o olfato que devia estar ali diante do Senhor, sentindo o aroma do incenso da adoração, a gente está sentindo o cheiro do pecado, a gente está criando ainda mais odor. Irmãs, vamos mudar as nossas vidas, sabe? Dá um basta, começa a se observar, começa a estar presente e vamos usar aquilo que Deus nos deu. O que é que você tem em casa? O que você tem em casa? Eu tenho uma pequena botija de azeite, então é isso que ele vai transformar. O que você tem aqui? O que Jesus disse no casamento? O que vocês têm aqui? Me dá aquelas talhas lá vazias. Tá vazia, mas me dá que eu vou resolver. Às vezes nós estamos vazias, irmãs. Às vezes nós não tivemos esse carinho, nós não tivemos esse afeto. Mas traz aqui que eu vou encher você para você ser transformada, para levar para o outro. Eu não tive isso, né, da minha mãe, eu não tive, hoje eu tenho, porque além de eu ser curada, de eu aprender, hoje eu consegui derramar para ela e hoje ela derrama para nós, porque ela aprendeu também. Então, os nossos pais, nós não podemos julgar eles e condená-los, eles também não tiveram, mas é através da sua cura que vai jorrar a cura para os seus. E agora, só porque eu não tive, eu também vou passar isso para minha filha? Você sabe a falta que fez. E isso é muito comum, né? Satanás, ele quer isso mesmo, ele quer que prender todo mundo ali na mesma dor. E às vezes a gente não dá porque a gente não sabe. Mas eu queria falar que comece a praticar. Comece a praticar. É, eu sei que talvez os nossos filhos sejam, quando o filho é grande, né? Vamos supor que não teve, olha, não tive, meu filho agora é adulto, eu não sei como fazer. Vai chegando devagarzinho, irmãs. Mesma coisa com o marido, como eu falei ontem. Vai chegando devagarzinho, né? É, tá perto ali, encosta a mão no ombro. Vai treinando o seu corpo, vai se permitindo. A gente precisa se permitir a desfrutar. Pega na mão, sabe? Se eduque, aprenda. Tudo na vida é um aprendizado. Ninguém nasce sabendo nada. Então, esse pai aqui recebe ele com isso, com tudo que a gente tem falado aqui. Desfrute. Eles iam desfrutar, eles iam ter uma festa. E ali eles iam celebrar, ali eles iam. E aí o pai fala assim: esse meu filho estava morto. Estava morto e reviveu. O que eu vou celebrar? Aí você vê o filho de longe, o que a cultura do pecado, né, do inimigo quer? Já vê o filho de longe, já fecha a cara, né? Aquela cultura de fechar a cara em autoridade. Aí já fecha a cara, aí vamos receber o filho com a cara fechada, aí vão bater porta, vão bater panela, né? Se ia fazer comida, já não quero nem fazer mais, já perdi a graça. A gente vai deixando as amarguras da vida entrar, né? As feridas. Mas ele celebrou, ele falou: meu filho tá vivo, enquanto tá vivo a esperança. Ele voltou, se ele voltou é porque tem uma chance, né? Por que que esse pai aqui, mas os judeus, eles vivem o Antigo Testamento, eles vivem a Torá, né? Se eles vivem bem ou mal, isso é eles com Deus. Mas eles tinham princípio. Eles sabem que
os judeus trabalham, os judeus que seguem literalmente, né? Eles estudam muito, eles trabalham assim, corpo, alma e espírito. Eu preciso viver o que Deus tem. Eles erram, pecam, claro, somos humanos, né? Mas quando você vai ouvir a cultura, os que estudam mesmo, os que querem, é o tempo inteiro. Eles não param de estudar, porque eles sabem que Deus tem para derramar para eles. Eles querem viver o que Deus tem. Então, isso aqui está mostrando. é, o pai não ficou olhando para a dor. Lá vem aquele que me matou em vida. Eu sei que a gente é ferido, né? Mas vamos implementar a cultura do desfrutar e degustar. Então, ele beijou o filho e, e ele abraçou. Vou falar uma coisa aqui. O beijo, ele não tira a sua autoridade, tá? Não pensa, se eu começar a beijar meu filho, daqui a pouco não vai me respeitar, porque isso era a cultura de antes, né? Os pais não abraçavam, não beijavam, porque os filhos não vão me respeitar. O beijo não te tira a sua autoridade. Mas agora eu vou falar de um tipo de beijo aqui. Mas o beijo, ele pode ser um beijo que negligencia a autoridade e a correção. Aí sim é um beijo que não é, né? Nem todo beijo também traz cura e libertação. Tem muito beijo de pais que não conseguem exercer sua autoridade, que não entendem que a autoridade é muito importante. Muito importante. Tem algumas situações até mais que um beijo. Então, tem beijo que negligencia. Você está beijando o filho sem ter feito o outro papel, o primeiro papel de autoridade, de correção. E quando você tem esse tipo de atitude, de passar a mão na cabeça, aqueles pais, não só pais, né? Como que eu vou dizer? É frouxo mesmo, né? Vamos falar. Aqueles pai frouxo, que paparica demais o filho, e o filho faz o que quer, e aí o menino tá cuspindo na sua cara, tá batendo na sua cara desde criança, e você abraçando, beijando. O problema não está no abraço, no beijo, o problema está no beijo e no abraço sem correção, sem negligência. E eu vou falar de um caso que aconteceu assim na Bíblia para vocês entenderem. Davi foi assim com Absalão. Então vamos lá em 2 Samuel, capítulo 14, no versículo 33. Não vou ler a história toda também, mas é o seguinte: os filhos de Davi tinha Amanon, irmão, né, um dos filhos, que ele tinha filho com várias mulheres. Esse Amanon, que era o irmão do Absalão, abusou da irmã, tá? Abusou da irmã sexualmente. Só que essa irmã, que tinha o outro irmão que é Absalão, também filho de Davi. Ela contou para Absalão ficou revoltado. Davi soube que aconteceu isso, não fez nada. Absalão foi lá e matou esse irmão. Matou esse irmão e fugiu. Não vou contar toda a história aqui, mas está em 2 Samuel, capítulo 13. Absalão foge, tá? Absalão foge, Davi não faz nada. Gente, existe um livro que chama O Drama de Absalão. É um livro fininho. Olha, é uma tragédia na casa de Davi por causa da negligência. Davi foi um rei que tinha autoridade, que fez muito para Israel, mas ele, como pai, ele era negligente, ele não conseguia ter autoridade. E a gente tem que pedir a restauração do Senhor, da autoridade nas nossas vidas, em todas as áreas. E talvez ele perdeu essa autoridade por causa do pecado dele, que começou lá atrás, né? Então, enfim, isso é outro assunto. Mas, Absalão foge. O pai não faz nada, o pai não quer saber. E o Joabe, que era o rei da guarda lá de Davi, aconselhava ele, falava, traz o Absalão, fez a cabeça dele, falou, você tem que trazer seu filho de volta, cara, você tem que restaurar o relacionamento. Enfim, o rei deixou, né, e trouxe ele de volta. Aí Absalão volta. O que Absalão tá esperando, gente? O que a gente está esperando quando a gente volta para casa de um pai? Principalmente se a gente tiver feito alguma coisa errada. Uma conversa, né? Vamos ver o que aconteceu. Vamos lá. 2 Samuel, capítulo 14, versículo 33. Vou ler só essa parte. Então Joabe foi ao rei e lhe disse:
Chamou o rei Absalão, e este se lhe apresentou. Inclinou sobre o rosto em terra diante do rei. Absalão chegou diante do rei. O rei beijou Absalão. O rei recebeu ele com um beijo, ok? Um beijo de negligência. Um beijo que não teve correção, que não teve conversa, que não quis saber como é que você tá, por que que você fez isso, o que está acontecendo. Esse aqui é um beijo de negligência. Eu precisava trazer esse texto para você ter um equilíbrio. Quando eu estou ensinando a beijar, não estou ensinando ninguém a ser aqui uma Maria mole, sabe? Tem muita mãe, infelizmente, que os filhos fazem o que quer e a pessoa é tão doce e fica sempre passando a mão na cabeça. Não é isso que eu estou falando aqui. Mas eu precisava trazer essa história aqui. E aí, irmãs, Absalão sai. Absalão sai ali da presença do rei. Sabe o que que acontece? Sabe o que que um beijo de negligência faz? Faz o filho ficar muito pior. Aí, Salomão soltou o mal que estava dentro dele. Salomão já saiu dali querendo o reino, Salomão saiu dali, dormiu com as mulheres do rei, ele começou a afrontar o pai em tudo quanto é jeito, porque falta correção, autoridade, falta você olhar para o outro e tentar entender de verdade, sabe, o que está acontecendo. É muito triste essa história do rei com os filhos, e especialmente com Absalão, até que Absalão morre, é matado, Joabe tem que matar esse menino, porque não tem outro caminho, senão ele vai tirar o reino de Davi, aquela confusão, ele está levantando exército contra o rei, acaba que na batalha lá Absalão morre, e o que Davi faz? Não vou ler o texto aqui, chora e grita, ai meu filho, mas ele não fez nada antes, né? Enfim, vamos lá. Mas vamos falar do beijo que cura, né? O beijo que cura, o beijo que abençoa. E esse nós vamos falar de Isaac, que beijou seus filhos. E o beijo de Isaac foi uma transferência de bênção. Então, toda vez que você for fazer um afeto, tenta, né, irmã? Não é toda vez a gente vai conseguir lembrar disso, mas seja presente. O que que eu estou transmitindo? O que eu estou transmitindo? E o que que você percebe que seu filho está transmitindo? Né? Será se ele está arredio porque ele não tem costume ou ele está arredio porque ele está se sentindo sobrecarregado, culpado? Quem está se sentindo culpado muitas vezes não consegue nem receber, irmã. Né? E aí não deixa também com que as fases do seu filho te afastem de você. Eu também falei sobre isso, né? Claro que na adolescência eles ficam mais arredios, eles não querem que a gente beija eles na frente dos amigos, a gente tem que respeitar isso. Mas na sua casa, no seu privado, cultive sempre a cultura da bênção. Vamos lá. O beijo que abençoa. Isaac beija seu filho como transferência em Gênesis capítulo 27, no versículo 26 e 27. A gente já conhece essa história também, não vou ler ela toda. Aqui fala já Isaac já velho, quer abençoar a Jacó e Esaú, pede para fazer um guisado, né? A mãe sabia que ia ter essa bênção, e a bênção, quando era liberada por um pai, estava decretado e aquilo acontecia mesmo. Isaac já tinha, desculpa, irmãs, o Esaú já tinha mostrado que ele não tinha muito caráter, que ele não estava muito afim de bênção nenhuma, não, apesar que essa aqui ele queria, né? Porque a bênção da primogenitura. A outra lá, ele rejeitou, já tinha rejeitado o direito dele de primogenitura. Mas o Jacó vai lá e prepara para ele a comida, e então vamos lá. Peraí, vamos ler o 25. Então disse, Jacó fez o guisado, foi comparecer diante do pai como se fosse Esaú, mas vamos lá. Então disse, chega isso para perto de mim, para que eu coma da caça do meu filho, para que eu te abençoe. Chegou-lhe, ele comeu, trouxe-lhe também vinho, ele bebeu. Então disse Isaac, seu pai, chega-te pertinho de mim e me dá um beijo, meu filho. Ele chegou e o beijou. Então o pai aspirou o cheiro da roupa dele e o abençoou. E lhe disse, eis que o cheiro é do meu filho, é como o cheiro do campo que o Senhor abençoou. Deus te dê do orvalho do céu
e da exuberância da terra, e fartura de trigo e de mosto, e sirva-te povos e nações e reverência, se senhor dos seus irmãos. Os filhos da sua mãe se encurvarão a ti. Maldito seja o que te amaldiçoar, e abençoado seja o que te abençoar. Mal acabou Isaac de abençoar Jacó, que saiu ali da presença do Isaac, seu pai, chega Esaú, que já tinha perdido a bênção, né? Mas eu quero falar que, olha aqui os 5 sentidos de novo. Isaac comeu, Isaac sentiu o cheiro do alimento, Isaac saboreou, degustou, desfrutou, Isaac beijou o filho beijou o pai, Isaac abraçou, sentiu o cheiro. Tá vendo que os 5 sentidos, irmãs, estão totalmente ligados a... Totalmente, não tem como desfrutar sem você sentir, sem você sentir os 5 sentidos, tá? Sem seus 5 sentidos estarem aguçados. Nós precisamos pedir ao Senhor que reavive os nossos 5 sentidos. Então, aqui foi um beijo que abençoou. Ele transmitiu para ele a bênção. O inimigo, irmãs, ele odeia o amor. Ele odeia o desfrute. Ele odeia a celebração. Por quê? Porque o amor cura. O amor cura. E como nós temos degustado da presença e dos momentos com os nossos filhos? Como é que tem sido isso? Desde o nosso ventre, irmãs, ter filho é uma das coisas mais maravilhosas do mundo, né? Não é fácil. Não é fácil, mas é uma das coisas mais maravilhosas do mundo. E desfrutar é um caminho que nós vamos ter que aprender a trilhar ele todos os dias. E ele exige isso. Não esquece, presença, ele exige que você esteja presente, que você dispense tempo e intencionalidade. O desfrutar do casamento, dos filhos, da família, que depois eu vou falar também, ele quebra o seu egoísmo. Quebra o seu egoísmo, porque o desfrutar também ele passa pelo servir, né? Porque você vê aqui que Jacó precisou servir o pai, precisou fazer a comida. Então, para ele também receber o desfrute, ele precisa servir. Isso quebra o nosso orgulho, porque a gente, às vezes, é fácil servir os nossos filhos quando eles são pequenos, mas quando eles começam a nos responder, mostrar sua personalidade, bater de frente, ou virar jovens mais rebeldes, ou que não quer saber muito da gente no momento porque é jovem, aí a gente quer punir deixando de servir. Claro que sempre com autoridade, irmãs. Não tem ninguém aqui para ser feito de bobo, né? A gente tem que ter limite e autoridade. Não é passar a mão na cabeça do filho, ficar fazendo tudo pro filho, sabendo que o filho está agindo fora ali da palavra de Deus, que a palavra de Deus diz, aquele que afasta a vara do seu filho, né, você está condenando ele ao inferno. Então, a correção é importante. Correção nem que seja uma conversa adulta, né? Não estou falando só de correção de bater, nada disso. Mas vamos lá. Desfrutar, você precisa aprender. Você precisa criar tempo de qualidade com seu filho. Vamos ler, antes de eu terminar, vamos ler Deuteronômio capítulo 6, versículo 3. Vamos ler tudo aqui, né? Versículo 6. Peraí, vamos lá de novo, irmãs. Capítulo 6 de Deuteronômio, no versículo 3 até o 7. Vamos ler. É o Shema, né? É a oração mais importante para os judeus. Ouve, pois, a Israel, atenta em cumprir, para que bem te suceda e multiplique-te, e muito te multiplique, na terra que mana leite e mel, como te disse o Senhor teu Deus. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é único. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. Essas palavras que hoje eu te ordeno, vai estar no seu coração. Agora vem a parte dos filhos. Tu as inculcarás a teus filhos, dela falará sentando a sua casa, andando pelo caminho, ao deitar e ao se levantar. Ou seja, é um caminhar. E que envolve relacionamento, que envolve tempo. Porque aqui está falando para a gente explicar a palavra para o filho assentando na mesa. O que é isso? Na hora do degustar, na hora de comer, andando pelo caminho, né? Você vai andando
e vai ensinando seu filho a contemplar. Você vai compartilhando com ele as histórias da vida. E ao deitar, ao se levantar, é de manhã, é de tarde, de noite, e a gente precisa desenvolver esse tempo de qualidade. Então, crie tempo de qualidade com seu filho. Tudo passa tão rápido, irmãs. Tudo passa tão rápido. Sinta o cheiro de seu filho. Conheça. Deixa ele saber que você o conhece e que é importante, que ele é importante para você, que as coisas dele são importantes. Escuta, dê atenção, esteja atenta ao que eles gostam, observa, né? Observa o que eles gostam. Por que ele está gostando desse tipo de roupa? Esteja atenta, porque às vezes a gente perde nessas pequenas coisas que a gente não está atenta. Lembra que eu falei que eu fiz um seminário ano passado em Nova York, que falava muito sobre espiritualidade, que a importância, né, da gente despertar a espiritualidade, porque isso aqui que eu estou falando, mas é espiritualidade. Por isso que eu falei que os judeus, eles estão atentos a certas coisas, porque eles estão buscando o tempo todo a espiritualidade, eles estão buscando o tempo todo estar conectado com o reino dos céus, com as coisas espirituais. Tem muita coisa neles que a gente não entende, mas o que é bom e o que é a cultura da bênção, a gente tem que admitir. Então, nesse seminário, estava falando, começa o seminário, foi um choque assim de cara. A primeira palestra do seminário foi um casal que perdeu o seu filho jovem, que suicidou, eu acho que estava no primeiro ano da faculdade, por causa de bullying. Um jovem, por causa de bullying, voltou para casa e suicidou em casa. Esse jovem, esse casal, acho que já tem 2, 3 anos que ele tinha perdido o filho, eles estavam dilacerados. E esse casal tá dando essa palestra, eles criou agora um movimento de levar, eles falaram agora, nosso objetivo, acho que o pai dele é médico, eu não lembro direito, mas é um povo bem sucedido, e o objetivo deles agora é alertar os pais, esteja atento aos seus filhos. E então, irmã, só criar os filhos, dar comida, casa, título de que é pais, não basta, não basta, especialmente nessa era. Uma era que os jovens estão muito sobrecarregados. Eu tenho falado muito de jovens nessa caminhada, né? Me despertou uma compaixão pelos jovens, principalmente depois que a minha filha está entrando, né? Ali depois aí saiu da pré-adolescência, aí vai fazendo 17, 18, ou já fez 20 anos esse ano. Você vai entendendo o caminho do jovem. Não é mais aquela cultura vai, 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 vai. Não é vai, cresce, sai de casa, vai logo. Não é assim não, irmãs. Senão depois a gente, lá na velhice, né? Porque eu tô falando tudo aqui, falando para mim mesmo. Então, lá na velhice, a gente vai. Aí você vai cair em si, você vai falar, poxa, né? Meu filho estava passando por aquele momento, eu não prestei atenção. E aí, esse casal aqui estava falando sobre isso. Que eles tentaram ajudar o filho, tudo, era um bullying que ele passou lá na faculdade, tentou de todo jeito, mas o povo não ajudou muito e tal. E ele falou, ele veio para casa para passar um final de semana e infelizmente aconteceu essa tragédia. E aí essa conferência ela falava muito sobre olhar o outro com compaixão, olhar os jovens com compaixão, as crianças. E, e o lema era espalhe amor, seja gentil. E como que a gente vai fazer isso se a gente não começar por nós mesmos, né? E uma outra coisa que eu quero falar, que aí nesse seminário, que foi o dia inteiro, ele tinha várias classes. Você podia escolher que tipo de classe você queria participar, né? Eu não sabia o que eles iam falar, então eu escolhi algumas. E tinha uma lá que falava a espiritualidade através dos filmes e da arte. E foi muito bom, era uma neurocientista, eu gostei muito. E ela fala assim, a gente sabe, né, irmãs, que filme, infelizmente, tem muita coisa errada, muita coisa ruim, mas também tem muita coisa boa. Tem muita gente que, que quer transmitir algo bom. E ela fala: nós somos muito, nós nos educamos a ser muito bons em muitas coisas, mas a gente não é bom em espiritualidade. Porque a gente desconecta, né? É como se a gente desconecta tudo que é natural do espiritual. Mas olha aqui, eu tô falando de um beijo. Um beijo é muito espiritual. Falamos isso ontem, estamos falando de novamente. Mas aí ela fala do filme, né? Que porque você pode
A espiritualidade, você desperta em você. E a gente precisa despertar isso nos nossos filhos, para ter uma degustação ainda maior. Porque qual que é o alvo da degustação que eu estou falando aqui? Eu não estou falando de viver vida regalada, eu estou falando de degustar. E degustar é se despertar. Cada momento de degustação tem que nos elevar, tem que trazer a espiritualidade, tem que acender o fogo. O nosso carinho para os nossos filhos é uma demonstração de eu estou representando também Deus, meu filho. Assim como eu te amo, Deus também te ama. Por que que muitos dos filhos não creem? Por que que muitos dos filhos não querem estar na igreja? Porque o nosso discurso é muito bonito, mas as nossas atitudes é bem diferente do que nós estamos discursando. Às vezes nós somos compassivos com o outro, às vezes nós estamos aconselhando, vamos supor que eu sou uma líder na igreja, e aí minha filha vê eu aconselhando, né? Aquele discurso bonito, tenha paciência com seu filho, irmãs. Vamos supor que ela está ouvindo aqui eu falar a caminhada, ela sempre ouve. Vamos supor que eu estou ouvindo isso aqui, e aí quando acaba o telefone aqui, ela fala, ela pensa, né? Mas você não faz isso, né? Mas você não me beija, mas você não me perdoa, mas você, sabe, assim, por que que os filhos, eles percebem tudo, irmãs. Até antes da pré-adolescência ainda consegue esconder algumas coisas, depois dali já era. Nem sei se consegue, eu acho que a gente consegue disfarçar, porque desde a infância eles já vão percebendo. Mas enfim, voltando aqui nessa espiritualidade, aí fala espiritualidade através da arte, porque em tudo você pode despertar a sua espiritualidade, em tudo você, né? Como a canção que eu deixei, eu te vejo em tudo. Deus está em tudo. E aí, Deus está em tudo, não, né, irmãs? Deus pode usar tudo aquilo ali para falar conosco. Eu não gosto de frase que, enfim. E ela fala, né? Use os filmes bons para você ter comunhão e usar daquele momento para você ter um lazer, mas para você despertar a espiritualidade, para você ter o que conversar. Porque o que Deuteronômio disse? Falai no caminho, falar da palavra, falar no caminho, falar na hora de deitar, falar na mesa, falar na hora de levantar. Então, use circunstâncias, irmãs, como a arte, como um filme, como um passeio, tudo para você ir tendo momentos agradáveis, porque filho não vai ouvir só, e não vai ouvir no grito, não vai ouvir no rasgar o ABC, né? Você entrar e pagar um sermão de 1 hora, às vezes aquilo ali não vai absorver nada, mas se você devagarzinho vai, através de um filme, através de algo que você viu, você comenta, você pergunta qual a opinião dele, nós já falamos sobre isso aqui, é muito mais fácil. Então, retém o que é bom e tenha sabedoria. Não desperdice tempo quando seus filhos estiverem por perto. Não desperdiça tempo. Abre mão do telefone, sabe? Abre mão de algo que você está fazendo. Se você não tem costume, mais uma vez, de abraçar, de beijar, comece aos poucos. Não deixe de passar uma oportunidade de você desfrutar o amor. Irmãs, o filho é o sangue do seu sangue. Caminhe junto, contempla junto, aprende a olhar o que eles estão te mostrando. Aquele dia que eu falei daquele jardim que eu fui, aquele jardim lindo e tal. E eu vou assim, tento não ir só uma vez, mas eu tento ir o tempo que eu posso na primavera. E eu quero deixar essa dica aqui, porque eu acho que aquele dia eu não falei. Vocês que estão aqui nos Estados Unidos ou em outro país, ou tá no Brasil, a estação que vocês tiverem, mas especialmente a que está aqui, porque nós ficamos na seca aqui 6 meses, né? 6 meses sem ver uma folha na árvore. Desfrute, sai para fora, vai parar lá, vai contemplar, vai sozinha, vai conhecer novos lugares, vai conhecer sua cidade, vai conhecer um jardim, para lá, contempla, respira, ativa os seus 5 sentidos para você ser cheia, para você ser transformada. Apresente a Deus a talha cheia de água, senão não vai ter milagre não, irmãs. E a água é o que? A palavra de Deus, leva a palavra de Deus. E aí, quando eu estava lá naqueles dias, o Senhor começou a me falar, né? Vocês não fazem isso e nem ensinam seus filhos a fazerem. Nós temos que atrair as nossas jovens para isso.
As nossas jovens já têm que aprender ao descanso, já têm que aprender a contemplação. Então, vamos atrair os nossos jovens para o caminho do Senhor, falando dele ao deitar, ao levantar, em volta da mesa, aquilo que Deuteronômio está falando. Então, caminhe, mostra para eles e também aprenda com eles. Porque criança, se você tem criança pequena, aproveita, porque ela está muito mais aberta a contemplar do que você, porque já nasceu com a espiritualidade aberta, já nasceu já está mais puro. Então, eles têm mais contemplação, aprenda. Eu tive que aprender muito com a minha filha, né? É, meu marido já tem mais essa tendência à contemplação. E eu lembro quando eu cheguei aqui, ele sempre gostava de sair para ir tirar as fotos e tal, e às vezes eu estava cansada, e um dia eu até fiquei nervosa, falei, gente, eu não quero saber de ficar tirando foto, não quero ficar tirando foto, eu vou morar aqui muito tempo, sei lá, depois eu vejo isso. Eu fiquei fiquei meio nervosinha, mas depois, sabe, eu não estava despertada ainda para, eu estava pensando em outras coisas, eu estava querendo conquistar outras coisas, né, que carnal, é, não estava despertado, não estava nutrindo essa parte da contemplação. Lembra que eu falei que eu tinha dificuldade? Pois é. Então, aprenda também. Cozinhe, faça algo gostoso junto, ou faça algo que seu filho goste, sirva com alegria. O desfrutar passa pelo servir. Se a gente não aprender a servir, não vamos desfrutar. Cada toque seja uma bênção, seja uma direção, sabe? Aí seu filho pode confiar em você, aí seu filho pode te contar, aí ele pode contar o que ele está pensando, o que ele está desejando fazer, o que ele quer fazer. Use desses momentos e direcione o seu filho no caminho que deve seguir, né? Desfruta, desfruta. Então Isaac fez isso no momento do desfrute, no momento que ele estava comendo, saboreando, ele abençoou, liberou seu filho para um destino de bênção. E é isso que nós temos que fazer. Então não tenha medo de se entregar ao amor. Jesus disse, deixe vir a mim os pequeninos. E Jesus parou e deu atenção ali para as crianças, nos dando o exemplo, né? Que a sua maternidade, irmãs, transmita amor, o amor de Deus. Que seus filhos possam ver o amor de Deus, verdadeiro, genuíno dentro de você. Então, todo desfrutar e todo degustar que nós tivermos com os nossos filhos, sempre apontando para o Criador. E ensinando para os nossos filhos, sem ele nada podeis fazer. O verdadeiro desfrute é nele. É ele que nos dá saúde, ele que nos dá paz, ele que fez, ele que faz, ele que traz até nós. Então, o alvo de ver e sentir e desfrutar e degustar é ver o amor de Deus em tudo, no cuidado, na provisão e nas bênçãos derramadas sobre nós. Essa é a palavra de hoje. Que Deus abençoe cada uma, que vocês tenham um bom final de semana, que vocês recebam a sua porção. Eu vou deixar um vídeo aqui que está rolando muito aí na internet. Essa história, eu já tinha ouvido ela, mas nunca tinha visto com um videozinho. E assiste esse videozinho para vocês entenderem que tudo passa muito rápido, né? A gente pode lembrar do cheirinho dos nossos filhos, bebezinho, né? O cheiro do bebê é um dos cheiros mais gostosos do mundo. Então, desfrutem, descansem. E vamos com a graça de Deus para mais um dia. Um beijo, fiquem com Deus.